Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões do tablet Galaxy Tab S6 Lite. Eu já estou aqui com ele em casa, já comecei os testes e hoje, apesar dos testes ainda estarem bem no início, eu gostaria de falar qual é a impressão inicial desse tablet. Eu posso adiantar que foi mais positiva, até bem mais positiva do que eu esperava, porque aquela história, sempre quando é um modelo light, você fica meio na dúvida, né, se ele é tão entrada assim, se ele vai ser tão legal ou não. E para minha alegria, né, que eu adoro tecnologia e gosto de ver equipamentos diferentes e bons, eu gostei bastante, eu achei um produto bem interessante e queria falar um pouquinho mais sobre ele com vocês. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então tá aqui o tablet. Quando nós falamos de impressões iniciais, né, eu acho que um dos primeiros pontos que, neste caso desse produto, é super positivo e que vale a pena a gente comentar é o kit que vem junto com este tablet. Ele vem com essa canetinha, tá? Então ele já vem de fábrica, né, na caixa, bonitinho, uma caneta que é super útil, né, que faz todo sentido. Vem com essa capinha aqui que eu achei muito legal mesmo, tá? Então ela é uma capinha super interessante porque a caneta fica bem posicionada aqui, bem guardadinha, ela não tem como cair. Veja que tanto a parte superior quanto a parte inferior, ó, ela tem esse suportezinho aqui para não deixar ela cair. Então achei super bacana, super legal. Ela funciona seguindo aí a linha de outros tablets da própria Samsung, funciona com um ímã. E o mais legal, né, no vídeo que eu fiz inicial eu não tinha me atentado a isso, mas você consegue deixar ele posicionado, ó, desta forma, que eu achei bem interessante, e fica bem firme, tá? Você consegue, outra questão interessante, você consegue deixar no colo esse tablet de uma maneira bem firme, porque isso aqui não é dobrável, isso aqui é uma superfície rígida, então ele fica super bem para você usar tanto aqui nessa posição que é bem tradicional de tablet, se você quiser assistir um filme ou consumir qualquer tipo de mídia também daquela outra forma que eu mostrei, né? Aí é só você deixar ele posicionado assim e está tudo certo, o negócio funciona tudo direitinho. Então vamos desbloquear este tablet para mostrar um pouquinho mais para vocês. Vamos lá. Então tá aqui a tela do menino. E aí vamos conversar um pouquinho sobre especificações técnicas. Primeira coisa, ele vem com uma tela de 10.4 polegadas, pouquinha diferença, quase nula quando comparado com o tablet S6 normal. Ele tem um processador de 2.3, tá? E 1.7 GHz. Ele tem 8 de câmera traseira, 8 megapixels, e o mais legal, tem uma bateria equivalente à bateria do Tab S6, que promete aí até 13 horas de vídeo. Então é uma super bateria, né? Falando então um pouquinho mais o processador, né, começando por ele, é um octa-core, como eu comentei, 2.3 e 1.7. Nós temos aqui uma resolução de tela de 2000 por 1200, uma medida diferentona, mas bem interessante, bem legal. A tela é uma TFT, não é uma AMOLED ou Super AMOLED, mas tem uma visualização bem interessante, ó. Aqui, vamos colocá-la bem clara, tá? Então aqui tem ela é bem clara, bem nítida, tem uma imagem legal. Obviamente que perde para o S6, mas nós estamos falando em quase aí metade do preço final. Então é aquela história, né? Você quer uma tela com uma super resolução ali, um pouco maior e AMOLED, você vai pagar por isso. Não tem almoço grátis nessa vida, tá? E seguindo aqui, nós temos a caneta, como eu comentei, já vem com a caneta de fábrica, o que é super legal, né? Nós temos também uma resolução de câmera traseira de 8 megapixels com o foco automático, resolução de câmera frontal, que fica aqui nessa lateral, de 5 megapixels. Nós não temos flash nessas câmeras, né, como era de se esperar.
Nós temos gravação de vídeo em 30 frames por segundo Full HD. Memória, nós temos 4 GB de memória. Memória RAM, né? Memória interna, nós temos 64 e podemos expandir com o cartão de memória, que ele vai entrar aqui nessa lateral. Não sei se vai ficar claro, ó. Ele entra aqui nessa gavetinha, tá? Então, prosseguindo um pouquinho mais, ele é compatível com a rede 4G, isso é muito bacana, muito interessante, muito útil. E nós temos aí GPS, nós temos USB tipo C, nós temos um Bluetooth versão 5.0. É um produto bem completo, bem interessante mesmo, tá? O peso dele é de 467 gramas e o áudio é muito interessante, né? Aqui mostrando um pouquinho para vocês. Nós temos alto-falantes, ó, vamos tentar deixar mais claro o possível aqui. Vamos até virar o tablet. Então nós temos alto-falantes aqui, ó, junto com a USB tipo C. Um fica aqui e o outro nessa parte aqui superior. Deixa eu tirar esse monte de notificações aqui que estão pipocando. Então aqui. Então você tem um produto um pouco diferenciado do produto S6. Por que eu digo isso? Esse produto ele é mais focado no uso como um tablet mesmo, tá? Então você vai ter uma experiência de tablet Android um pouco diferente da experiência do S6. Por que eu digo isso? Aqui você não vai ter o modo DeX, tá? Você vai ter esse modo tablet, seja na horizontal ou na vertical, tá? Então você vai ter uma experiência um pouco diferente, não vai ser experiência tablet. Por outro lado, ele já vem com a canetinha. O que é legal dessa canetinha? Você consegue utilizar da forma tradicional, você consegue fazer os seus desenhos, você consegue, olha, criar notas. Então é muito interessante, por exemplo, se você quiser criar uma nota, olha, aqui ela está um pouco transparente, eu fiz até de propósito isso. Imagina que você está assistindo uma aula pela internet ou algum vídeo e precisa fazer alguma anotação. Então você consegue fazer suas anotações e assistir o que está por trás. A ideia é a seguinte, você pode diminuir ou aumentar a transparência dessa nota. Então esse é um recurso muito legal e com certeza muito útil para muita gente. Como eu tinha comentado, essa caneta ela tem uma pegada um pouco diferente da caneta que vem no tablet S6, tá? É uma caneta que ela é um pouco mais quadradinha, que ela é um pouco mais gorducha e ela dá uma sensação de usar uma caneta de verdade, ela fica com uma pegada um pouco melhor, isso eu achei um ponto super positivo. Por outro lado, você tem aqui o botãozinho, né? Não sei se vai ficar tão claro, você tem esse botãozinho, mas ele serve para você chamar o menu, né? Então você clica aqui, ó. Então vamos ver se eu vou conseguir, que essas coisas são loucas para não funcionar na hora que você precisa. Olha. Vamos lá. Então, você tem... Aí, ó. Demorou, mas foi. Então, você tem aqui como chamar o menu com esses atalhos, mas você não tem como passar um slide, você não tem como fazer outras atividades com essa caneta. Mas o foco aqui, na minha opinião, é mesmo o desenho, é mesmo a anotação, é mesmo levar para uma sala de aula, escrever, usar como um caderno mesmo. Então, eu acho que ela está super bem e acaba ficando muito mais confortável do que uma caneta como a que existe no tablet no S6. Até vou mostrar aqui para vocês a diferença de tamanho, né? Aqui, ó, a canetinha do S6, né? Que é um pouco mais fina, e aqui a caneta nova do Lite. Então, ó, tá vendo? Ela é um pouco mais quadrada, uma caneta aqui, essa do tablet S6, ela funciona, mas essa daqui não funciona no S6, é até curioso. Então, essa é a diferença entre essas duas canetas, tá? Então aqui ela é um pouco mais arredondada, é um pouco mais agradável de usar. Vou ser sincero, eu achei mais interessante do que a minha, apesar de que a minha tem mais funções do que a
do Tab S6 Lite, tá? E assim, a impressão inicial, no final das contas, foi super positiva, porque é um produto que já chega completo na mão do consumidor. Bom, pessoal, então esse foi o Tab S6 Lite. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu fiquei muito contente com o kit, com a forma de entrega do kit, né? Você ter já no kit a caneta, que eu acho super legal, e seguindo a mesma linha do Tab S6, também vir com a canetinha, por mais que a caneta tenha algumas limitações de uso, ela seja um pouco diferente, né? Não tem tantos recursos quanto a caneta que vem no Tab S6. É uma caneta que tem uma pegada boa, um tamanho legal, não é nem leve demais, nem pesada demais, e eu achei super interessante ela já vir no pacote como veio no S6. Ainda mais quem sabe o quanto custa uma caneta que vem na Apple, que não vem na Apple, né? Então é muito legal você ter uma canetinha já para você utilizar. Gostei muito do kit vir com a capa, como eu disse para vocês, ainda mais com a caneta aqui super bem encaixada, uma ideia super legal. E a capa não é uma capa simples, é uma capa legal, boa e que tem uma funcionalidade super legal, né? Ela fica super útil assim, tanto nessa posição, tem duas posições, fica super firme porque tem um ímã super forte e protege o aparelho. Então, quem comprou o S6, o Tab S6, sabe o quanto era difícil encontrar acessórios, encontrar capinhas e tudo mais. Então, o tablet já vir saindo da caixa com a capinha, não só com a caneta, mas com a capinha, eu achei super legal, eu achei uma ideia bem interessante. Deixa eu desbloquear ele aqui de novo. Então, eu achei bem útil e bem interessante. Ele, obviamente, é um tablet que eu chamaria, se fosse dizer ali, falar sobre celulares, ele seria um intermediário, para um intermediário premium, de repente. Então, ele tem você precisa fazer algumas concessões para ter um preço mais baixo. Então, você não vai ter o modo DeX, você não vai ter uma tela AMOLED ou Super AMOLED, então você tem alguns pontos, não vai ter 128 GB, vai ter 64, então algumas coisas são um pouco ali reduzidas para o aparelho ficar com preço mais em conta. Você tem um processador que seria equivalente ao processador de um celular intermediário, então assim, tem algumas coisas um pouco mais abaixo. Só que para o uso de, acho que do 99% da população, eu acho que ele está na medida, porque tudo bem, ele não vem com o modo DeX, é legal o modo DeX, mas a maioria das pessoas acaba usando isso aqui no colo, ou acaba usando numa faculdade, numa escola, para fazer anotação, para usar como um caderno, ou para consumir vídeo, consumir mídia. Então, se você for pensar que você tem uma tela desse tamanho, grandona mesmo, com uma qualidade ok, não é uma AMOLED, mas olha, tem um brilho bem legal, tem uma qualidade boa, uma boa resolução. Então, assim, eu acho que ele atende a boa parte dos usuários, assim, tranquilamente. As câmeras são um pouco piores, mas pouca gente usa câmera de tablet, então não é aquela coisa, um recurso super imprescindível, dá para conviver sem. Então assim, é um tablet que você compra, ele é fininho, ele tem uma boa, excelente bateria, tem um processador bem ok, intermediário ali, mas bem ok, que consegue levar o aparelho numa boa para a maior parte das coisas. Não vai rodar um Grid Auto Sport, não vai rodar um Fortnite, de repente alguns games mais pesados não vão rodar aqui, mas tem muita coisa que você pode rodar, tem muita coisa para fazer. E eu acho que é um companheiro bem interessante para estudo, entendeu? Para estudo e para leitura. Tanto para consumir sites, como consumir YouTube ou redes sociais, como para escrever, como organizar suas notas, seus cadernos aqui de escola, faculdade, pós. Então, eu acho que é um produto bem completo e que acaba valendo a pena e tem um custo-benefício bem interessante. Agora, nos próximos dias, vou continuar fazendo os testes e algo que, por exemplo, me interessa bastante saber como ele vai funcionar com um teclado externo, para ver se dá para deixar ele com aquela carinha de notebook, isso me interessa. Outra questão, a USB tipo C, se ela vai funcionar bem como monitor externo, se eu vou poder ligar um HD. Então, assim, tem uma série de testes que eu gostaria de fazer para entender até onde eu posso ir com esse tablet, apesar dele não ter o modo DeX. Eu acho que dá para chegar
bem longe, dá para fazer muita coisa legal. E nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês como que esse tablet vai se comportar, tá bom? Então é isso, pessoal. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem um like e me acompanhem, porque sempre vai ter vídeo novo, tem vídeo novo todos os dias e eu vou publicar novos vídeos sobre esse tablet, vou comparar com o Tab S6, então vou fazer um conteúdo bem interessante para quem curte tablet com Android, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem bem, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!